Sejam bem-vindos a essa aula que você vai aprender sobre a defusificação, que esse talvez seja o principal cálculo matemático envolvido nessa técnica de lógica fuzzy, que é como que você vai gerar o resultado final. Relembrando rapidamente que um sistema fuzzy precisa dos antecedentes, do consequente, que é o valor final ou a resposta para o usuário, as regras, e tendo todos esses componentes, nós podemos gerar o resultado, que nesse caso é gerar o valor da gorjeta, que foi feita uma previsão de 13%. Essa imagem mostra todo o processo, desde a fusificação até a defusificação. E o foco dessa aula será somente nessa última etapa. E existem várias técnicas matemáticas que podem ser utilizadas para fazer a defusificação ou a geração dos resultados. E nós vamos trabalhar com os cálculos passo a passo da defusificação por centroide, que é a mais utilizada. Inclusive, a maioria das bibliotecas utilizam esse tipo de defusificação. Portanto, vamos focar somente nele. Temos um outro exemplo que é relacionado às temperaturas, conforme nós havíamos trabalhado anteriormente, e temos somente duas classes para facilitar o entendimento. A primeira classe é muito frio e a segunda classe possui o valor frio. Perceba que no eixo X nós temos a temperatura, no eixo Y temos a pertinência. E lembrando que a pertinência sempre está nesse valor entre 0 e 1. Nós temos uma temperatura de, por exemplo, 2 graus. Se nós subirmos até essa parte do gráfico, temos a intersecção com o valor 1. Isso indica que uma temperatura de 2 graus é considerado muito frio. Claro que esse exemplo é só didático, ele está um pouquinho diferente daquelas temperaturas que nós vimos anteriormente. Temos também a temperatura de 4 graus, que tem o grau de pertinência 1 na classe muito frio. Entre 5 e 7 temos a intersecção, ou seja, temos um grau de pertinência para as duas classes, muito frio e frio. A partir de 7, 7,5 graus, nós já temos o grau de pertinência 1 para a classe frio. Ou seja, conforme a temperatura aumenta, temos um maior grau de pertinência para a classe frio. E perceba que nós temos essa barra preta que vai indicar uma previsão. Nesse caso, temos um valor de 6,49. No exemplo anterior, o objetivo era fazer a previsão da gorjeta. Nesse exemplo, por fins didáticos, para ficar mais fácil para nós entendermos, o objetivo será fazer a previsão de uma temperatura. E nós já temos esse valor de 6,49. Parecido com esse exemplo que nós vimos anteriormente, no qual o valor da previsão da gorjeta era igual a 13%. E o objetivo dessa aula é você saber de onde que vem esse valor da previsão de 6,49. E para nós fazermos essa previsão, nós precisamos fazer alguns cálculos matemáticos. Primeiramente, nós temos o eixo X muito frio, que é essa parte esquerda do gráfico. Perceba que a função muito frio está até o ponto número 7 aproximadamente. E temos também o eixo X do gráfico, considerando a classe frio, que começa a partir de 5 graus até o final 12 graus. Temos todo esse eixo X, que é composto por todas as temperaturas, e primeiramente nós precisamos fazer essa divisão. O eixo X do muito frio e o eixo X do frio. Na sequência, é necessário fazer alguns cálculos que vêm da área da geometria.
pois será necessário calcular a área desses polígonos de acordo com essas divisões entre as classes. Primeiramente, nós precisamos ter o valor da base menor, que é igual a 6,5, pois perceba que nós começamos no ponto 0, nós temos o ponto 6, que é aproximadamente nessa faixa, e temos o valor de 6,5, como se nós estivéssemos traçando essa linha até essa parte inferior. Claro que aqui foi feito o desenho manualmente só para ter um entendimento de como funcionam os cálculos. Talvez essa barrinha precisaria ficar um pouco mais para a direita para pegar exatamente a posição 6,5. Só para você entender de onde vem esse valor da base menor igual a 6,5. E nós também precisamos obter o valor da base maior, que vai do início do eixo X até o início dessa barra que possui a previsão. E temos esse valor igual a 7, de 0 até o 7. Esses são os primeiros valores que nós precisamos obter. Com isso, na sequência, nós vamos precisar fazer o cálculo do eixo central X das áreas. Perceba que nós temos no eixo X do muito frio, ou seja, é essa parte da esquerda, o centroide ou a mediana, ou também o ponto central, é igual a 3,5, conforme nós podemos observar nessa indicação. Ou seja, de 0 até 7, o número que está no ponto central é igual a 3,5. Se nós somarmos 3,5 mais 3,5, temos o valor igual a 7. Portanto, nós precisamos calcular o centroide da classe muito frio. E também precisamos calcular o centroide ou a mediana da classe frio. Perceba que a classe frio começa na posição 5 e vai até a posição 12. O número que está no meio entre o 5 e o 12 é o 8,5. Portanto, o centroide ou a mediana entre 5 e 12 é igual a 8,5. Em outras palavras, é o número central. Nesse caso, nós não podemos fazer o somatório de 8,5 com 8,5, conforme nós fizemos para esse outro eixo X, pelo fato de que aqui começa com 0 e, nesse caso, ele está começando com o valor 5. Na sequência, nós vamos precisar fazer o cálculo do trapézio, ou seja, vamos precisar fazer o cálculo da área dessas superfícies. Conforme eu havia comentado anteriormente, é um conceito que vem da área da geometria. E para isso, primeiramente, nós precisamos encontrar a base menor e a base maior do eixo X, levando em consideração o grau de pertinência do eixo Y. E perceba que nós temos esses valores de 0,4 e também esse valor de 0,6, que são pontos ou graus de pertinência que são gerados automaticamente pelo algoritmo. Nós não precisamos fazer, nesse caso, o cálculo do 0,6 e o cálculo do 0,4, que, em outras palavras, é o grau de pertinência de cada uma das classes. Perceba que nós temos 0,6 para a classe frio e 0,4 para a classe muito frio. Isso indica, em outras palavras, que essa temperatura de 6,49 pertence 60% à classe frio e 40% à classe muito frio. E tendo esses valores, nós podemos utilizar essa fórmula. Nós multiplicamos o grau de pertinência de cada uma das classes pelo somatório da base menor da base maior divididos por 2. Podemos agora observar
o cálculo da área da classe muito frio. Perceba que nós temos o valor de 0,4, que é o grau de pertinência dessa classe. E vamos fazer a multiplicação pela base menor, que é o valor de 6,5. Fazemos o somatório com a base maior, que é o valor igual a 7. Dividimos por 2, temos o valor de 2,7. Esse é o cálculo da área da classe muito frio. Na sequência, executamos a mesma fórmula para calcular a área da classe frio. 0,6 é esse grau de pertinência que está no eixo Y. Multiplicamos 6,5 mais 7, base menor mais base maior, divididos por 2, temos o valor de 4,05. Tendo esses dois valores, agora nós podemos aplicar um cálculo que é chamado da média ponderada do centroide. Temos em vermelho a fórmula. Eixo X muito frio, que é o centroide obtido nesse primeiro passo, multiplicado pelo cálculo da área muito frio, que é o 2,7, fazemos o somatório do eixo X frio multiplicados pelo cálculo da área frio e dividimos pelo cálculo da área muito frio mais cálculo da área frio. É uma média ponderada. Vamos observar a fórmula completa. 3,5 é o eixo X muito frio. Esse valor de 3,5. Fazemos a multiplicação por 2,7, que é o cálculo da área muito frio, esse valor que foi obtido anteriormente, e fazemos o somatório. 8,5 é esse valor do centroide do eixo X frio, multiplicado por 4,05, que é esse valor que nós obtivemos anteriormente. Fazemos a divisão, 2,7 mais 4,05, esses dois valores, e no final temos o valor de 6,49, que é exatamente esse valor da previsão. Esse que é basicamente o processo de defusificação, conforme você pode ter observado, utiliza vários conceitos da área de matemática, principalmente o cálculo da área dessas figuras geográficas que são geradas de acordo com essas funções de pertinência. O objetivo dessa aula é só para você ter uma visão geral matemática de como funciona esse processo de geração de resultado. E você não precisa se preocupar em saber esses cálculos, pois o processo manual de implementação de lógica fuzzy pode ser bastante complexo, portanto, é mais interessante utilizar bibliotecas prontas que já vão fazer todos esses cálculos automaticamente. A partir do próximo módulo, nós vamos iniciar as implementações e também vamos voltar um pouco nesses slides teóricos para você fazer uma vinculação melhor entre a teoria e a prática. Obrigado e até lá!